Ei, minoria! Já fez seu curso de licenciatura com enfoque em didática para exercer o seu papel de minoria no mundo? Porque parece que é preciso, né? Hoje ela chegou bem cedo. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre essa exigência de que minorias sempre sejam pessoas didáticas, né? E, obviamente, isso veio de uma discussão do BBB. Você provavelmente viu o que aconteceu, né? Mas se você não viu, eu vou explicar aqui pra você, como sempre. No sábado, Fiuk e Gil ganharam a prova do anjo e eles deram o monstro pro Caio e pro Rodolfo, né? Pra dupla sertaneja ali, que, enfim, compõe ali o Big Brother Brasil. E a fantasia desse monstro era essa daqui, né? De homens das cavernas, com, enfim, essa peruca, essa roupa toda. Era isso. E aí, como de costume, o João foi ajudar quem tava no monstro a se vestir, porque ele tem costume de fazer isso, né? Então ele tava ali ajudando o Caio e o Rodolfo a se vestirem, e a Juliette tava lá também, né? Olhando e, enfim, rindo ali das roupas, né? Que eles estavam usando. E aí, quando o João foi colocar essa peruca aqui no Caio, o Rodolfo comentou que o Caio agora tinha cabelo e que tava com o cabelo igual o do João, né? Aí a Juliette foi e falou, Black Power e tal, né? E o João foi e falou que não, que aquilo não parecia nem um pouco com o cabelo dele. A Juliette tentou ali consertar, né? Falando, tinha que estar ajeitadinho, não sei o que, enfim, aquela coisa toda. E o João não falou nada na hora, mas depois ele foi conversar com a Camila, né? Que é a pessoa ali na casa que vai entender dessa questão. E ele foi conversar com ela sobre isso, quanto que chateou ele esse comentário do Rodolfo. Ele disse que a Juliette, ele viu ela como tentando consertar, e quando foi no domingo teve uma conversa dos dois que ela disse que ela estava tentando consertar mesmo, né, enfim. Mas ele se incomodou com a fala do Rodolfo, né? Ele disse que não é porque ele tem o cabelo daquele jeito que ele é um homem das cavernas, né? Que não tem uma coisa que tem nada a ver com a outra. A Camila super entendeu ele, porque a Camila já passou por essas situações também, né? E aí o João chorou, né? E ele disse que ele achou que ele fosse agir diferente, né? Se acontecesse algo do tipo, porque ele foi pro Big Brother já preparado pro caso de acontecer algo assim, até porque ele é um homem negro e homens negros sofrem com isso o tempo inteiro. Pessoas negras, né? Sofrem com questões raciais o tempo inteiro. E então ele já foi preparado para isso. Mas quando aconteceu, veio em um momento em que ele não estava achando que aconteceria. E aí ele não agiu da forma como ele achou que agiria e ele chorou. E ele disse que ele não precisa estar sempre explicando essas coisas para as pessoas, né? Que é cansativo, que o Rodolfo fica falando, né? Para falarem para ele quando ele errar e tal, mas que é cansativo. Ele não precisa ter que ficar fazendo essas coisas. E é sobre isso que a gente vai falar. Sobre a não necessidade de pessoas que fazem parte de minoria de ficarem o tempo inteiro pegando na mão das maiorias para poder explicar as coisas. Aqui no Transmissão, eu escolhi fazer o canal com um enfoque mais didático mesmo, com enfoque de conversa, né? Com enfoque explicativo e tudo mais. Tanto que constantemente vocês ficam aí falando nos comentários que eu explico bem, que eu tenho uma didática boa. Isso deixaria as minhas professoras de didática da época de graduação orgulhosas, né? Porque eu fiz aula de didática mesmo, né? 2 matérias de didática durante minha época de estudante de biologia na UNB, né? Então, eu escolhi fazer aqui o Transmissão com esse enfoque didático, né? Em explicar para vocês as coisas, em falar de conceitos de militância, principalmente de militância LGBT, falar para vocês sobre quais são os termos que a gente usa no nosso meio LGBT, né? Enfim, eu escolhi seguir esse caminho mais didático, né? A minha militância na minha vida também costuma ser uma militância mais didática, de tentar explicar para as pessoas o porquê o que elas falaram tá errado, o porquê não é legal ter determinadas atitudes, o porquê não é legal exigir algumas coisas de algumas pessoas, né, que fazem parte de minorias, enfim. Eu escolhi esse caminho. O que também não quer dizer que sempre eu estarei nesse caminho na minha vida, porque na minha vida às vezes acontecem algumas situações que eu não vou ter paciência para explicar didaticamente as coisas para a pessoa e que eu vou só querer mandar a pessoa se fuder. E eu vou mandar a pessoa se fuder. Então, as coisas acontecem de formas diferentes. Não é porque eu escolhi o caminho didático que eu sempre serei uma pessoa didática. Também não é porque uma pessoa ela costuma ser mais combativa, né, nas opressões que ela sofre, que ela sempre vai ser combativa.
Cada momento vai exigir uma postura nossa e essa postura vai ser exercida de acordo com a forma como nós costumamos fazer as nossas militâncias. O João, eu imagino que ele tem uma militância mais didática na maioria das vezes, até por ele ser professor e tudo mais, né? Ele também já fez aulas de didática na vida dele, e além de ter feito aulas de didática, ele emprega isso na vida dele cotidianamente, falando sobre geografia nas escolas. Mas eu imagino que isso não se aplique só às escolas, né? Porque quando a pessoa é professora, né? Quando é um professor, essa pessoa costuma aplicar isso em várias coisas da vida dela, né? Então, eu imagino que o João ele tem uma linha mais didática, né? Mas naquele momento ele não conseguiu. Naquele momento, ele ficou atordoado com a situação e ele não conseguiu falar. E ainda mais que atingiu ele em um ponto muito frágil dele, né? Que era a questão do cabelo dele, que era a questão de ser a estética dele, né? Uma estética com traços negros por ele ser uma pessoa negra. Então atingiu ele um ponto, em um momento que ele não esperava, e ele não conseguiu agir. E muitas vezes isso vai acontecer com nós, que somos minorias, né? Eu, que sou uma mulher trans, direto, isso vai acontecer comigo, né? Já aconteceu comigo, de momento que eu não consegui verbalizar direito o que tinha acontecido, e eu vou falar pra vocês a situação agora, né? Eu iria deixar mais pra frente do vídeo, mas eu vou falar agora. Quando foi em 2017, tinha em torno de um ano que eu tinha feito a minha transição de gênero, né? Tinha um pouco menos de um ano, na verdade, quando isso aconteceu. Eu fui pro Interbio, que pra quem não sabe são os jogos internos da biologia, né? Aqueles jogos universitários, onde junta um monte de pessoas de diferentes faculdades, de diferentes universidades de biologia, né? Universidades públicas, se juntam em um lugar, né? Em um estado, com uma das universidades sediando o evento, e lá acontecem jogos, né? Jogos de futebol, jogos de basquete, jogos de vôlei, enfim, acontecem jogos e também acontecem muitas festas, acontece muita bebedeira, enfim, né? Coisas do tipo, coisas que a gente espera de eventos universitários. Eu já fui para alguns interbios. E aí, nesse interbio de 2017, foi o primeiro interbio que eu tinha ido depois de ter iniciado a transição de gênero. E eu estava lá tranquila, em um ambiente que sempre foi muito acolhedor comigo, porque o pessoal da biologia sempre foi acolhedor comigo. Então eu estava me sentindo super confortável lá, inclusive confortável a ponto de usar os banheiros femininos. E aí teve uma determinada festa em que eu estava lá, né, usando o banheiro feminino para me maquiar pra festa, né, pra, enfim, dar uns retoques ali e tal. Até que chegou uma colega minha de curso, do meu semestre, da UNB também, né, do meu semestre, inclusive, que a gente já estudou juntas inúmeras vezes. E ela foi e me pediu uma maquiagem emprestada, eu não lembro, acho que foi o batom. Acho que foi o batom que ela me pediu emprestado. Enfim, ela me pediu lá uma maquiagem emprestada, eu emprestei pra ela e tal, e a gente trocou algumas palavras ali, né? E ela, de repente, né, quando ela foi me devolver o batom, ela me chamou pelo meu nome morto. E essa menina, ela nunca me chamava pelo nome antes da transição. Nunca. Antes da transição, ela ficava me chamando o tempo inteiro de gatinha, ela ficava me chamando no feminino. Enfim, ela nunca me chamava pelo meu nome de registro, nunca me chamava pelo meu nome de batismo. E aí, de repente, ali naquele banheiro feminino, lotado, lotado, porque o banheiro tava cheio, inclusive com algumas meninas tomando banho, assim, né, atrás da gente, sem nenhuma divisória, né, enfim, as meninas peladas, assim, atrás da gente tomando banho, e essa menina vai e fala o meu nome morto. E ela falou na maior altura, e ela sabia o meu nome real, ela sabia que o meu nome era Samantha, mas ela decidiu falar o meu nome morto. Na hora, eu lembro que eu fiquei muito irritada, e eu falei pra ela não me chamar desse nome, que esse nome não era o meu. Meu nome era Samantha, era pra ela me chamar de Samantha. Mas foi isso, sabe? É mais ou menos aquilo que o João fez, dele só ter falado, não, não parece com o meu cabelo, foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu só falei que aquele não era o meu nome era Samantha, era pra me chamar de Samantha. E pronto, sabe? Eu falei isso ríspida, irritada, mas eu não expliquei nada pra ela. Nem naquele momento, nem um tempo depois. Eu não cheguei nela pra falar, então, você me chamou pelo meu nome morto, isso não se faz, porque isso é muito errado, porque esse não é um nome que me representa, esse é um nome que me traz muita dor e sofrimento, esse não é o meu nome.
o meu nome é Samantha, você sabe que o meu nome é Samantha, inclusive você sempre me chamou por nomes que não eram o meu nome de registro antes, então não tem por que você me chamar pelo meu nome de registro agora. É Samantha e tal, né? Eu não sentei com ela pra ter essa conversa em nenhum momento. Eu fiquei irritada, eu dei uma cortada nela, e foi isso. E foi isso, né? Depois eu saí de lá muito chateada, eu fiquei a festa quase toda bem chateada com isso, né? Umas amigas minhas perguntaram o que tinha acontecido, eu expliquei. Essas minhas amigas ficaram bem irritadas, né? Enfim, queriam ir lá discutir com ela, eu falei pra não discutir, né? Pra deixar quieto e tal. Enfim, a guria só foi saber disso, né? De eu ter ficado muito irritada com ela anos depois. Porque anos depois eu tirei ela da minha vida, desfiz amizade em todas as redes, enfim, tudo isso. E anos depois, de repente surgiu uma discussão lá sobre veganismo no meu Facebook, né? E aí essa menina, ela é vegana e marcaram ela nessa discussão. Ela veio pra discussão e falei, velho, eu não vou discutir com você porque eu não quero falar com você. E aí, no inbox, né, do Facebook, eu falei pra ela o que rolou e falei pra ela que eu cortei ela da minha vida, né? Eu tirei ela do meu Facebook, porque depois que marcaram ela, ela foi me adicionar no Facebook de novo. Eu falei que eu excluí ela de tudo por causa daquilo, que aquilo foi muito desrespeitoso e tal. E aí foi que a gente teve essa conversa. Na verdade, não foi uma conversa, foi uma briga, porque a gente teve uma briga ali e ela ficou falando: ai, mas eu já conheci travesti que aceita, que chame pelo nome morto, que não se importa. Eu, tá, não, você conheceu essas pessoas. Isso não se aplica a todas as pessoas trans, isso não se aplica a todas as travestis, né? Ela tentou usar essa evidência anedótica aí contra mim e eu joguei isso nela. A gente não se fala até hoje, eu não tenho a menor vontade de falar com ela. Só que percebam que mesmo eu, que tenho aqui um canal, né, pra falar com vocês sobre essas questões, eu que sou uma pessoa que costumo ser tão didática, teve momento em que eu não fui. E esse não foi o único momento em que eu não fui didática, tiveram vários momentos em que eu não fui. E isso aconteceu porque a gente que é minoria não tem essa obrigação. A gente não tem a obrigação de ficar pegando na mão de todo mundo para ensinar, porque isso é desgastante. Isso é desgastante. A gente está simplesmente querendo viver as nossas vidas. O João está simplesmente querendo viver a vida dele. Ele está simplesmente querendo viver aquela experiência ali no Big Brother e pronto. Ele não foi pro Big Brother para exercer o papel dele de professor. E se ele tivesse ido lá para exercer o papel dele de professor, ele é professor de geografia, ele não é professor de racialidade, né? Então, mesmo se ele tivesse ido lá para isso, ele não tinha obrigação de ser didático quanto a questões raciais. E quando o Rodolfo faz isso, né, quando o Rodolfo fica fazendo essa exigência, né, quando ele fica falando, ai, mas vocês têm que me explicar porque eu sou chucro, eu vim de um lugar muito machista e não sei o quê, ele está simplesmente delegando responsabilidades para as minorias, né? Ele está delegando uma responsabilidade que é dele para as pessoas que já sofrem aquela opressão que ele está praticando. Eu fiz um vídeo falando sobre essas questões do Rodolfo, né? Sobre ele ficar dizendo que ele é um homem chucro, sendo que ele não é, né? Dele usar essa desculpa. Eu fiz um vídeo já falando sobre isso, você pode assistir clicando aqui em cima. É um vídeo muito bom mesmo, vai lá, recomendo demais. Mas esse negócio, né, do Rodolfo não é específico do Rodolfo. Muitas pessoas que fazem parte de grupos maioritários, né, que fazem parte de grupos dominantes, muitas pessoas que são brancas, que são héteros, que são cisgênero, enfim, que são homens, costumam fazer essa mesma coisa que ele, que é de ficar dizendo pra gente que a gente tem que ter paciência o tempo inteiro, que a gente tem que explicar o tempo inteiro, né, que a gente tem que estar ali sempre tentando ser as pessoas didáticas, as pessoas, enfim, né, centradas, pacientes, que a gente não pode alterar a voz, que a gente não pode se irritar, que a gente não pode fazer nada disso. A gente tem que simplesmente pegar na mão ali da pessoa que veio desse ambiente machista e tudo mais, a gente tem que pegar na mão dela, sentar e falar, olha, o que você fez não é legal, porque isso me machuca, por isso, isso e isso. Só que, gente, não é obrigação nossa. Não é, não é. Obviamente, quando a gente está militando, né, quando a gente está fazendo a militância, a gente está querendo mudar o pensamento das pessoas e é sim importante que a gente seja didático, que a gente explique tudo direitinho. Mas a gente, quando a gente está simplesmente vivendo a nossa vida, sabe, quando a gente não está em um momento de ir militar, né, por exemplo, quando eu não estou nesses momentos aqui gravando os vídeos para transmissão, eu não tenho obrigação de ser didática. As pessoas não têm obrigação de ser didáticas, porque a gente vai muito além da nossa militância.
E às vezes as pessoas tocam em alguns pontos da gente que a gente não vai ter esse discernimento no momento de sentar pra conversar. Que a gente vai estar machucada, a gente vai, tipo, só querer mandar a pessoa ir se fuder mesmo. Ou às vezes nem isso, às vezes a gente nem vai ter força pra isso, porque às vezes a gente já tomou tanta porrada em relação àquilo que quando acontecer a gente vai só se afastar. A gente vai só ficar triste. A gente vai só remoer aquilo com a gente, porque nem sempre a gente consegue. Nem sempre a gente tem força pra isso. E quem é de grupo maioritário, né, quem faz parte de grupos dominantes, né, são pessoas que estão com acesso à informação na maioria das vezes, né? São pessoas que elas podem ir atrás da informação, elas podem procurar entender por elas mesmas. Elas não precisam que a gente fique sempre explicando. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre como pessoas cisgênero podem ajudar no combate à transfobia, né? Em que eu falo um pouco sobre essa questão. Você pode ver esse vídeo clicando aqui em cima caso você não tenha assistido ainda. É um vídeo muito bom, super importante para qualquer pessoa que seja cisgênero e queira ser combativa contra a transfobia, ou que queira simplesmente deixar as pessoas trans ao seu redor confortáveis. É um vídeo muito importante mesmo. E é isso, a gente não tem essa obrigação. Vocês têm fontes de pesquisa ao seu redor, sabe? Por exemplo, você que está aí me assistindo, você tem acesso à internet, porque você está usando a internet para me assistir de alguma forma. Você pode usar essa internet para pesquisar sobre grupos minoritários que não são os seus. Você pode usar essa internet para isso. Assim como eu, que sou branca, posso usar a minha internet para poder pesquisar sobre questões raciais, como eu faço constantemente. Tanto que eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre questões raciais, né? Então, a gente que faz parte de grupo maioritário, a gente tem que pesquisar sobre os grupos minoritários pra gente não ser... pra gente não praticar nenhuma violência contra essas pessoas. Assim como eu, como travesti, vou querer que pessoas que não são trans pesquisem sobre transgeneridade também pra eu não estar sempre tendo que me desgastar explicando as coisas básicas. Porque, gente, mesmo alguém que não tem conhecimento em questões raciais, né, falando aqui especificamente do que aconteceu com o João, mesmo alguém que não tem esse conhecimento, sabe que não é legal você ficar falando mal da aparência física de outras pessoas, ou você ficar fazendo piada ou usando pontos de aparência física de outras pessoas. Isso é algo óbvio. Não é algo que precisa ser ensinado sobre um aspecto racial. Não necessariamente, isso é algo óbvio. Tanto que o Rodolfo, alguns dias atrás, né, a Juliette brincou com ele chamando ele de peruquinha e ele não gostou, né? Ele falou que não era pra ela chamar ele disso, porque depois poderia acabar virando um apelido pra ele, não sei o quê. Então o próprio Rodolfo, ele sabe que não é legal você zoar da característica física de alguém. Então só por isso ele já deveria saber que não deveria ser algo aceitável ele fazer essa comparação do cabelo do João com o cabelo daquela peruca de um homem das cavernas, né? Ele deveria saber disso. E ainda mais que no caso do João isso é ainda mais forte, porque vem toda a questão racial, vem todo o peso racial, né? Vem toda essa opressão em cima de cabelos de pessoas negras. Então é ainda mais delicado, ainda mais pesado, né? E fora que, gente, olhem bem pra essa peruca e olhem pro cabelo do João. Não são iguais, não são parecidas. A peruca aqui em cima, ela é uma peruca que ela não é de um cabelo crespo, ela não é de um cabelo exatamente cacheado. Essa peruca aqui em cima, ela foi feita para representar um cabelo bagunçado, um cabelo que nunca foi penteado, um cabelo que tá até ali com o osso enrolado nele, enfim. Foi feito para ser um cabelo bagunçado e sujo. O cabelo do João não tem um aspecto de bagunçado nem de sujo. Não tem. Não são coisas comparáveis. Definitivamente não são nem parecidos, né? Não são de jeito nenhum. Então, o João, ele não tem obrigação de pegar na mão do Rodolfo e explicar isso pra ele, sabe? Explicar que uma peruca que foi feita pra ter um aspecto de sujo, de que nunca foi penteada, de embaraçada, não é comparável com um cabelo de uma pessoa negra, com o cabelo crespo de uma pessoa negra. O João não tem a obrigação de chegar pro Rodolfo e explicar isso. Porque nenhuma minoria tem essa obrigação. A gente quer simplesmente viver as nossas vidas. Qualquer ser humano quer simplesmente isso, viver as suas vidas. E pra isso a gente não precisa estar sempre
tendo que se desgastar explicando o óbvio para as pessoas. A gente não precisa disso. Tem muitas coisas que são óbvias demais pra gente ter que sentar e pegar na mão e ter toda essa paciência de explicar. Enfim, né? Esse vídeo foi só pra dizer isso, que minoria não tem essa obrigação. E eu acho que eu não tenho mais muito o que falar a respeito disso, mas comenta aí embaixo, porque eu acho que vocês têm o que dizer. Então digam aí nos comentários o que vocês acham a respeito disso que aconteceu com o João, e do que vocês acham desse aspecto geral, né? De minorias terem essa cobrança muito grande, né? De cobrarem muito da gente, que a gente seja sempre essas pessoas pacientes e super didáticas. Eu quero muito ouvir o que vocês têm a dizer, então comentem aí embaixo, por favor. E também não se esqueçam de deixar aquele like, porque isso ajuda muito na divulgação dos vídeos aqui do Transmissão. Ajuda muito mesmo. E também pega esse link e sai compartilhando por aí, principalmente para aquelas pessoas que vocês conhecem, que ficam exigindo que minoria seja sempre didática. E mandem também para as minorias que vocês conhecem, né? Pra, enfim, ver o que elas têm a dizer sobre isso também, se elas quiserem dizer alguma coisa sobre isso, né? Porque elas não têm obrigação nenhuma também, gente. Não tem obrigação nenhuma. Enfim, não se esqueçam também de se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Eu achei que vocês precisavam ver as minhas gatas dormindo enquanto eu trabalho. É uma imagem muito bonita para ser apreciada apenas por mim, então eu julguei que vocês, inscritos daqui do Transmissão, precisavam ver essa cena. E como vocês podem ver, a Laverne, ela já tá sem a roupinha, ó. Já tá sem a roupinha, tá aqui ainda sem um pouco de pelo, né? Porque, enfim, a gente tirou o pelo dela pra poder fazer o tratamento das feridas. E ela já tá bem, tá totalmente bem. Isso daqui é só um machucadinho que ela fez com a unha dela, porque ela é uma safada. Mas é isso, elas se apossaram do meu cesto de roupa suja já tem anos e transformaram na cama delas.